Fala, investidores! Marcos aqui, gráfico semanal na tela do Bitcoin em relação ao dólar. Bitcoin começa a fazer um movimento de alta nesse exato momento de 0,36%, oscilando bastante, 0,38, 36. E agora eu vou mostrar para vocês todas as nossas análises aqui do longo prazo e depois puxar isso para o curto. Então, gráfico semanal na tela, vocês já estão conseguindo perceber que a primeira resistência, a primeira grande resistência do Bitcoin está nessa linha vermelha, que é a região ali de 20 mil dólares. Essa região oscila entre 20 mil dólares e entre 20 mil dólares exatos, tá? 20 mil dólares e 900 e 20 mil dólares exato, beleza? Até porque o valor exato, ele é um padrão psicológico, tá certo? Vou puxar aqui com vocês agora no gráfico diário e a gente vai começar a observar alguns fatores interessantes que estão acontecendo nesse exato momento no Bitcoin. Então, olha esse movimento aqui, o tanto que ele é interessante, né? Faz aqui o que a gente chama na análise gráfica de fundo duplo, né? O começo de um fundo duplo com duas regiões sendo testadas e servindo como um suporte muito forte. E nesse exato momento aqui no gráfico diário, o Bitcoin tenta novamente caminhar para a região de 18 mil dólares por unidade, tá? Eu vou puxar ainda mais no curto prazo, vou vir aqui agora com vocês no gráfico de 4 horas e a gente vai começar a observar alguns padrões que estão acontecendo aqui dentro. O primeiro desses padrões, igual eu falei com vocês, já comentei com vocês várias vezes, é o padrão de lateralização barra acumulação que está acontecendo aqui dentro do Bitcoin. E pessoal, é importante ressaltar que normalmente depois de um grande padrão de lateralização, o preço tende a disparar para algum dos lados, tá? No caso aqui a gente espera que seja um movimento de alta, né? E agora já puxando a estratégia Black Roll aqui com vocês, eu vou mostrar para vocês o seguinte, existe uma probabilidade, novamente ressaltando, de 76% do Bitcoin buscar 5% de alta a partir deste movimento. Então, vamos lá, Marcos, não estou entendendo, você consegue me explicar perfeitamente? Olha só, daqui até aqui, deixa eu puxar aqui, 5%, ou seja, 17.673, existe uma probabilidade de 76% disso acontecer, tá? Além disso, pessoal, não é somente o Bitcoin que está subindo nesse exato momento, mas também todas as altcoins, inclusive o S&P 500, que começa a fazer um movimento de alta depois de uma abertura que foi de alta, mas depois acabou fazendo um movimento de queda aqui nesse candle que a gente está olhando de 4 horas, tá? Vou puxar aqui em 15 minutos para vocês entenderem ainda mais isso que eu estou falando. Vou desativar rapidamente a estratégia e olha só, observa aqui comigo. Primeiro a gente teve a alta na abertura, depois uma queda, o mercado lateralizou nessa região e agora provavelmente ele dispara para cima. E é claro, o Bitcoin ele deve seguir esse movimento como já está acontecendo aqui no gráfico de 15 minutos. Bom, vale a pena ressaltar que as altcoins também estão fazendo o mesmo movimento. Inclusive, eu demorei para conseguir pegar esse tipo de operação aqui que eu estou mostrando para vocês. Errei muitas operações antes dessa, diversas operações, porque esse é um tipo de operação que eu gosto de pegar e essa operação ela tá bem alavancada, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, estou operando aqui pela BingX, estamos 20 vezes alavancados, 7,36% por enquanto nessa operação. Mas qual que é a ideia dessa operação de fato, Marcos? Você consegue explicar? Sim, eu estou me preparando para quinta-feira, que vai ser o dia onde vai sair o CPI americano, ou seja, os dados da inflação. E se eu tiver, antes da alta que eu já estou precificando durante o CPI, em uma operação de compra, no caso, né, eu acredito em alta, e se eu já tiver com a ordem no 0 a 0, então eu estou me expondo ao movimento de alta, né, um movimento muito forte que pode acontecer de alta, e sem risco nenhum. É claro, antes dessa operação eu errei bastante operações, tá? Bastante operações mesmo. Mas o meu alvo para essa compra, que já está no 0 a 0 no caso, é realmente um Bitcoin chegando aos 20 mil dólares. E aí, como eu estou extremamente alavancado nessa ordem, que não é uma ordem que eu faço sempre, tá? É uma ordem que eu procuro sempre conceitos e confluências macroeconômicas, como é o caso dos dados da inflação. Nessa ordem, eu vou buscar uma expansão para o Ethereum que seja pelo menos, né, ali em 1.480 dólares por unidade. E aí a gente já está falando de uma super ordem, tá? Não uma ordem comum, mas sim uma super ordem. Vou mostrar aqui para vocês nesse exato momento. Então, eu estaria falando de 1.485, eu vou pegar aqui rapidamente o ponto de entrada de compra e a gente está falando em algo em torno de 220%, tá? Já que eu tô com 11% aqui na tela, que seria o lucro que a gente conseguiria numa operação como essa, 11%, só que eu estou 20
20 vezes alavancado, então 10 vezes alavancado seria 110%, e 20 vezes alavancado seria 220%, tá? Então, qual que é a estratégia? Eu consegui me posicionar no curtíssimo prazo. Para isso, de maneira geral, eu errei bastante operação, o pessoal aí tá por dentro, né? O pessoal sabe, mas a ideia é justamente essa, tentar me posicionar de uma maneira significativa para uma operação que vai levar, de fato, um certo tempo, tá? E é uma operação mais de swing, já que eu acredito que a partir de quinta-feira ali pode acontecer esse movimento. Agora, de fato, a gente tem que torcer para o mercado não voltar e tirar a gente no 0 a 0. E eu falo a gente porque não é somente eu, mas sim todas as pessoas que estão me copiando lá dentro da BingX, que é a corretora que a gente está utilizando. Se você não conhece ela, o link está aqui na descrição para você fazer o seu cadastro, tá? Além de Ethereum, Uniswap começou um movimento de alta interessante agora também. Solana tá começando aqui um movimento, né, de queda, mas antes já tinha feito um movimento de alta bastante forte, então não subiu tanto assim mais. É claro, ela tá aqui com uma porcentagem interessante, 0,63% de alta. XRP, olha só, XRP parece que tá desencantando. Deixa eu dar uma olhada aqui, já que XRP não tinha subido, né? Parece que começa nesse exato momento a fazer um movimento de alta, né? Um pullback nessa região onde tinha muitos contratos em aberto. Vamos ver se ela vai subir assim como o mercado cripto começa a subir. Shiba Inu dá uma disparada interessante também aqui no gráfico de 4 horas. Olha como o Shiba Inu sobe extremamente forte, né? 10%. Isso é incrível, né? Olha como o altcoin bem mais, assim, vamos dizer, menor, ela sobe muito mais forte. Já foi 9%. Se você tivesse pegado essa ordem aqui, você provavelmente já estaria com o seu lucro garantido no dia, né? BNB também subindo bastante forte. Essa moedinha aqui é uma moeda, vou falar a verdade para vocês, difícil demais de operar, tá? Eu vou puxar aqui no gráfico de 1 minuto, né? Inclusive, vou puxar aqui no gráfico de 15 minutos. E olha que interessante, o movimento de alta que a gente viu no Bitcoin não está sendo repetido de maneira geral aqui dentro do Ethereum Classic, tá? Porque essa moeda, ela travou nessa região e ela não sai mais dessa região. É o que parece que está acontecendo, tá? Optimus também subindo, Litecoin também subindo aqui em gráfico de 15 minutos. É claro, dá para você observar essa alta mais forte aqui no gráfico de 1 minuto também. E é lógico que a gente vai ficar de olho, na verdade, é aqui no nosso Ethereum, tá? A esperança aqui é pegar 10% de alta e fazer aí o máximo de lucratividade possível com apenas essa ordem, tá? Então, aqui a gente está extremamente bem posicionado. Era essa a minha estratégia, era por isso que eu estava tentando pegar várias operações no curto período de tempo. Era se posicionar de uma maneira avantajosa para quinta-feira, onde vai sair os dados da inflação, como eu já comentei com vocês. Beleza? Então, ó, mercado americano extremamente lateral, né? Difícil de operar também. Por enquanto, o Bitcoin está seguindo, de maneira geral, os movimentos aqui que o S&P 500 está fazendo. Então, se o S&P 500 cai, Bitcoin cai. Se o S&P 500 sobe, Bitcoin sobe. O que a gente está vendo aqui no curto prazo, nesse exato momento? Exatamente isso, o S&P 500 subindo. Por isso que a gente está vendo, de maneira geral, aqui nos 15 minutos, o Bitcoin subindo. Isso aí, Bitcoin, pode disparar, pode ir embora, pode ficar à vontade, tá? Ninguém vai te atrapalhar. Pelo contrário, eu acho isso extremamente positivo. Então, começa ali um movimento de aceleração de preço, já foi 0,52% de alta nesse exato momento. Deixa eu dar uma olhada aqui, aqui também começa a fazer esse movimento mais forte, mas mesmo assim, na minha concepção, ainda está muito longe do que a gente está buscando nessa operação, tá? É claro, eu já vou começar a proteger patrimônio, e isso significa pegar essa ordem de compra e começar a colocar ela um pouquinho mais para cima, né? Ou seja, colocando de fato dinheiro no bolso, não perdendo a oportunidade. Por enquanto, nesse movimento, a gente está com 10% de rentabilidade, mas isso ainda não é nada perto do que a gente vai buscar nessa operação. É claro, não é recomendação de compra nem de venda, tá? Cabe a você fazer as suas análises e comparar com o que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, todas as altcoins nesse exato momento subindo e subindo bastante forte, buscando aí movimentos de alta agressivos, com a alta, é claro, do Bitcoin nesse exato momento, que sobe 0,53%, e eu acredito que eles já estão precificando o dia de amanhã e, é claro, o dia de quinta-feira, e é por isso que a gente está se posicionando antes, beleza? Pessoal, então era esse o vídeo de hoje, um forte abraço a todos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, e eu quero saber de você agora, você não pode esquecer disso.
qual altcoin você está comprando durante esse movimento de lateralização barra começo de alta no Bitcoin. Qual altcoin você tem em carteira? E outra, comenta aqui para mim, você está fazendo operações de curto prazo ou não? Você prefere somente comprar e guardar na sua carteira, né, fora das exchanges? Qual que é a sua estratégia de investimento? É isso que eu queria saber de vocês nesse exato momento, beleza? Então, pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou, valeu!